Olá, pessoal, a paz do Senhor. Eu sou a Tia Polly do canal da Turma da Tia Polly e hoje nós estamos aqui para a nossa pré-aula da classe dos primários. Se você é professora dessa classe, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Se ainda não é inscrita, não deixa para depois, se inscreve agora. Também deixa o seu like se você gostar desse conteúdo, compartilha com as demais pessoas que precisam aprender essa palavra do Senhor. E também quero fazer um convite para você que ainda não faz parte do nosso grupo no Telegram. Vou deixar aqui no primeiro comentário o link que te direciona para nosso canal e lá você também vai ser muito bem-vinda, vai poder compartilhar conosco as suas sugestões e também receber lá sugestões de todos os colegas. Ali é uma gentileza que nós fazemos um para o outro, as chamadinhas são gentilezas, as ideias de memorizando, as ideias, todas as ideias ali são gentilezas, né, que as pessoas fazem. Então, nós somos gratas a todas as professoras que estão colocando ali. Nós oramos para que Deus continue abençoando e elas continuem trazendo novas sugestões, certo? Então, ali é um canal de bênção para a nossa vida e vai ser para a sua também. Amém? Desde já trago sugestões para a nossa aula número 8, que diz assim: Jesus tem poder sobre todo o mal. Eu não encontrei nenhum hino assim bem certinho que fale sobre essa história nossa, né, do dia de hoje. Então eu trago para vocês esse hino dos Chipelitos, que é Não Há Outro. É uma musiquinha cristã ali, vocês ouçam, ele fala ali, né, como Deus é poderoso. E se você tem sugestão de algum louvor que tem a ver com esse tema, por favor, deixe aqui nos comentários ou envie o link lá no nosso grupo do Telegram para que nós possamos também ser abençoados e aumentar o nosso repertório de louvores, amém? Como sugestão, eu trago isso para você. Eu não sei se vocês têm o costume de dar lembrancinhas, né? Todas as aulas para as crianças, mas eu acho assim que é legal. Se você entrega docinho para eles, amém. Coloca esse pirulitinho ali como é a sugestão, mas se você não lá na sua igreja vocês não dão docinho, então que faça então apenas como se fosse uma lembrancinha, um marcador de página, um imã para pôr na geladeira ali ou naqueles quadros de ferro que eles têm, né? No porta do guarda-roupa, no espelho, enfim, aonde eles quiserem, para que eles possam memorizar o nosso textuário. E eles podem usar, inclusive, essa lembrancinha para memorizar, que diz assim, ó: volte para casa e conte o que Deus fez por você. Lucas 8:39. Para sempre lembrar que tudo que o Senhor faz por nós é para testemunho da glória dele. Só que esse testemunho só pode, né, trazer a glória dele para quem está ouvindo. Então, para que as pessoas possam ouvir esse testemunho, ter a sua fé aumentada, serem impactadas por ele, eles precisam fazer o quê? Contar. Então, volte lá e conte para sua casa. Se alguém não pôde ir na escola dominical, se os seus pais ainda não vão, ou se na sua casa todos vão, mas cada um está numa classe, volte e conte na escola, conte na casa da sua avó, na sua rua, as maravilhas que Deus faz. Amém? E uma sugestão de história é a História na Caixa. Aqui essa professora ela ensina vocês confeccionarem. É claro que a história que ela está usando não é a nossa história, né, do endemoniado de Gadareno. Se eu não me engano, acho que é a história do patinho feio que ela usou ali para confeccionar a caixa, mas o que nós queremos é a ideia que ela passou. Eu já fiz esse, fica bem bacana, as crianças gostam bastante, você vai virar depois eles mesmos vão querer manipular. E aí você deixa eles manipularem, porque enquanto eles estão brincando, eles estão ali também falando a história, recontando a história que eles aprenderam, certo? Então deixa ali e também dá para deixar em exposição na sua sala. Se em outro momento você quiser trocar a história, se você colar com dupla face é bem facinho, até se você colar com durex, é bem facinho de você retirar ali essa história e colocar outra história. Ali eu trago imagens para vocês de uma historinha que eu peguei na internet, mas se você configurar ali, tiver a história ali os visuais mesmo, você pode colar um visual embaixo do outro e fazer esse mesmo esquema. Só que você vai precisar encontrar uma caixa que dê certo a altura do visual, certo? Então, é uma sugestão que eu trago para vocês. E o que ressaltar nessa história? Essa história ela tem muitas chaves, muitas coisas assim
muitos ensinamentos preciosos que a gente precisa. Mas para a idade deles, eu vou passar alguns aqui para vocês. Como vocês conhecem a sua classe? Porque a revista, ela traz ali a sugestão de alunos de 7 e 8 anos. Mas eu sei que não é em todas as igrejas que a gente consegue colocar apenas alunos dessa idade. Às vezes nós temos alunos mais novos, às vezes nós temos alunos mais velhos, enfim, que abrange. Às vezes nós temos todos os alunos da nossa igreja, né, que dá ali uns 8, digamos assim, e estão nessa classe. Então, a gente tem, bom seria se nós conseguíssemos dividir bem certinho, mas como não, então você sabe o que é melhor. Por isso que eu trago assim amplo o que ressaltar nas histórias, porque você conhecendo a tua turma, você consegue ver o que melhor se encaixa, qual o melhor exemplo. Certo? Então, eu vou explicando para você, professor, você entende o contexto e você, com suas palavras, transforma isso em exemplos e aplicação para que os seus alunos possam levar isso para a vida deles, que é o que nós chamamos de aplicação pessoal. Amém? Vamos lá, então. Que ressaltar da história? O poder de Jesus para libertar as pessoas que estão vivendo em cadeias e opressões por parte do inimigo. Ou seja, esse endemoniado de Gadareno, ele era possuído por um monte de espíritos, né? Ali eles falam que é uma legião, então que tinha dentro dele era muitos espíritos ali que estavam usando aquele homem de forma terrível. Uma opressão que ele vivia preso. E hoje a gente vê quantas pessoas que vivem essa mesma opressão. São pessoas que a gente consegue, alguns a gente identifica de longe, né? Que são aquelas pessoas ali que são alcoólatras, que são drogados, que não conseguem se libertar dessa vida, né? Vão e voltam dessas casas de recuperação, mas o que não é só a pessoa querer, aquela pessoa está dominada por um espírito maligno na vida dela, sozinha, mesmo com todos esses recursos, você pagando com tratamento, a pessoa não vai sair dali, a não ser que passe por uma oração, que seja liberto, que ele escolha, né, a Cristo, que ele possa lá confessar que Jesus é o Filho de Deus, que ele possa encher a sua casa de luz, né? Se alimentando da palavra de Deus, orando a Deus, mudando a prática de vida dele. Então, por isso que a gente vê assim, o quanto essas pessoas, e eles precisam de alguém ali junto com eles, intercedendo, Senhor, liberta eles. Então, esse é um caso assim que a gente identifica de longe. Então, antes de a gente julgar, é um sem vergonha. A gente tem que entender, ei, aquele endemoniado, quando ele foi liberto, ele saiu pregando a palavra de Deus. A gente vai ver que quando o Senhor entrou e houve libertação na vida dele, houve mudança de vida. Se não há mudança de vida, se ele volta para o mesmo pecado, é porque não houve libertação. Certo? Houve ali um reparo físico, né, na dependência por aquele tempo que ele esteve no tratamento. Mas por que ele voltou a pecar? E a gente está pegando um exemplo bem amplo aqui, um exemplo assim bem visível, que é o de drogado, né, do bêbado, mas a gente pode ver de pessoas que são viciadas em pornografia e que não conseguem se livrar. Pessoas que já estão assim, o médico falou, olha, se você continuar, por que o drogado precisa se livrar disso? Porque as drogas vão levar ele à morte. Por que o bêbado precisa se livrar da bebida? Porque a bebida vai levar ele à morte. Só que se a gente levar também, irmãos, para a nossa realidade mais pertinho, a gente vai ver que também o médico vai lá no médico, o médico, ó, você está com pressão alta, colesterol, diabetes, você precisa de uma dieta. E às vezes a gente não consegue, a gente faz a dieta que o médico manda, 2, 3 semanas, e ele acaba caindo de novo. Então, também estamos assim, para vocês verem que não é falta de vergonha, a gente precisa pedir, Senhor, eu sou templo do teu Espírito. Eu preciso que o Senhor venha e me purifique, me cure e me liberte dessas alimentos que estão me fazendo mal. Então, às vezes a gente julga o outro, mas a comida também nos mata. A má alimentação também nos mata. O refrigerante em excesso, os doces, as gorduras, a gente sabe que isso faz mal. E por que a gente não para?
Mas quando a gente vai acusar quem está bebendo, quem está fumando, quem está usando droga, parece ser mais fácil. Vocês conseguem entender? Então, tudo isso, claro que, né, devido às suas proporções ali que a gente está querendo mostrar esse exemplo para vocês, irmãos. Né? Então, a gente tem que pedir, assim como a gente pede ali que Deus entre com providência, que o Senhor também entre com providência nossa. O que eu estou usando o exemplo aqui da alimentação, não é que estamos ali possessos, não é isso, irmãos. O que eu estou querendo dizer é que para a gente acusar o outro é fácil, mas para a gente reconhecer que nós também temos essas dificuldades é difícil, certo? Entende o que eu quero dizer? Então é essa comparação ali que eu estou fazendo no caso de você julgar o outro. Agora, o que está oprimindo ele não é o mesmo que nos oprime, certo? Mas que nós também devemos pedir para que Deus nos ajude e nos fortaleça para que a gente possa também procurar ter uma alimentação saudável, porque nós somos templo do Espírito Santo, o nosso corpo é templo do Espírito Santo, então nós temos que cuidar bem do nosso corpo, certo? Nós temos que ter saúde para evangelizar, nós temos que ter saúde para sair às praças, né? Falando do amor de Deus, nós temos que ter saúde porque para ter longevidade, para poder continuar pregando e fazendo a obra do Senhor. Quantas vezes no culto de criança a gente tá ali cantando com as crianças, e eu não estou dizendo vocês, estou dizendo nós, irmãos, né? É nós, porque eu estou nessa peleja também. Às vezes eu vou cantar, ministrar em culto infantil, e aí a gente canta aqueles hinos animados ali, eu fico até conseguir recuperar o fôlego para poder pregar a palavra de Deus. Então, quer dizer o quê? Eu também estou negligenciando comigo, certo? Então, por isso que eu digo, eu passo isso, eu sei a dificuldade que é começar um regime, às vezes nem o jejum a gente consegue fazer. Entende o que eu quero dizer? Então vamos, né, nos unir e entender isso, né? Que Jesus tem poder para libertar essas pessoas e que nós não vamos julgar as pessoas que estão nesse mundo, né? De droga, de alcoolismo, de pornografias. Por quê? Porque eles precisam de uma libertação do Senhor Jesus. E Jesus tem poder, porque ele libertou aquele homem que tinha uma legião dentro dele. Esse homem era opresso e vivia onde havia morte, entre sepulcros. Irmãos, vejam como o inimigo, porque a gente vê que a palavra de Deus diz que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Que o Senhor veio fazer o quê? O Senhor veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Então, tudo que é relacionado à vida está relacionado com o nosso Jesus. E o que o inimigo veio? O ladrão veio para roubar, matar e destruir. Tanto, entende? Então, tudo que é relacionado à morte, isso é a artimanha do inimigo. E se a gente for ver hoje, esses filmes, né, cada vez mais, assim, sangrentos, mais tudo relacionado à morte, se a gente for ver os desenhos agora, nossa, esses animes, é só sangue, é só morte, é só, sabe, os nossos jovens estão sendo aprisionados, nossas crianças estão sendo aprisionadas nisso. Quantas crianças, se vocês forem ver um índice de crianças se matando, cometendo suicídio, eles estão ali cercados por essas coisas da morte, os desenhos das crianças, tudo que remete à morte. Entende? Então, tudo é escuridão mesmo, aquelas densas trevas. Então, se vocês começarem a olhar, vocês vão ver que, olha, o inimigo está enredando as nossas crianças. Tem até uma parte da pedagogia que a gente vai analisar os desenhos das crianças, né? A criança que usa muito lápis preto para pintar, essa criança então tem alguma coisa que está acontecendo na vida dessa criança, então a gente já tem que, né, ter um olhar mais clínico aquilo ali e já encaminhar e conversar com a família, porque então e na nossa igreja não é diferente. Certo? Esse homem ele vivia nisso, onde tinha os sepulcros, aonde estava rodeado por morte. Como que está a nossa vida? Né, a gente vê essa carga que as pessoas estão passando, né, essas guerras acontecendo. Então, nós temos que nos levantar, porque nós pregamos um Deus vivo e um Deus que traz vida e vida em abundância. Então, quando esses pensamentos de morte, né, nós temos que olhar para Cristo e repreender em nome de Jesus e ensinar as nossas crianças desde pequenininho. A morte é o salário do pecado. E nós temos que buscar a vida, porque nós temos vida eterna em Cristo Jesus. Então, mostre para eles a diferença.
E se a gente está mais voltado para a morte, nós temos que pedir, Senhor, entra com a tua luz na nossa vida e vem nos resgatar desses laços de morte que nos cercam. E procurar olhar a vida. Se o anime que você assiste, se o desenho que você assiste só fala de guerra, de morte, de luta, pare de assistir e vá assistir coisas que edificam a sua vida, coisas que trazem vida para você. Amém? Vamos lá passando para eles. O que mais que tinha ali? As pessoas tentavam ajudar o homem, mantendo-o preso ainda mais, né, usando correntes, cadeias, grilhos. Então, o que acontecia? Como aquele homem era possesso, as pessoas tentavam prender eles em cadeias, prender em grilhões, mas nada resolvia. E hoje em dia, nós, ao invés de pedirmos direção de Deus, a gente já sai diagnosticando as pessoas, prendendo ainda mais. Ah, mas essa criança é hiperativa, essa criança deve ser, tem déficit de atenção. A gente começa a laudar as crianças, ou seja, estamos tacando sentença nessas crianças. Ao invés de Senhor, o Senhor liberta, o Senhor cura e orar por essas crianças. E aí os pais acabam, né, aceitando aquilo. Realmente tem crianças que precisam de um tratamento, tem crianças que precisam, mas não que não saia da nossa boca. A gente chega e fala, olha mãe, tenho observado um comportamento, tô orando pelo Joãozinho, porque às vezes eu acho que ele é muito violento com os colegas, mãe, né, vamos orar, mas se a senhora puder procurar uma ajuda médica, né, alguém especializado, e não chegue para a mãe dizendo, mãe, o teu filho tem transtorno positivo, né, desafiador. Não, irmãos, não vamos laudar ninguém, não vamos dar sentença. Às vezes a criança nem era, mas a mãe toma posse daquela palavra e a criança começa a agir daquela forma. Às vezes é só falta de limite mesmo. Ah, a criança é hiperativa, às vezes não é, irmãos. Aquela criança ficou o dia inteiro jogando, a noite inteira assistindo, chega na escola dominical, tá 220, tá na escola 220, porque foi muita informação, muito estímulo que recebeu a vida inteira na infância. É só, certo? Mas o que eu quero dizer para vocês? Não saiam da boca de vocês palavras de maldição. Ah, deve estar com depressão, né? Por quê? Porque as pessoas são a da nossa boca sai bênçãos e maldições, irmãos. É pela a palavra tem poder. Por isso que Tiago orava, guarda, põe um guarda na minha boca. Então nós temos que vigiar no que nós estamos falando, até mesmo como mães, né, como pais, orientar os pais também dessa forma. Ah, esse piá que não presta para nada, esse bicho que não para quieto, sabe? Então tudo isso a gente tem que vigiar, porque são sementes lançadas e nossas crianças são terra fértil, irmãos. Então, não vamos vigiar, irmãos. Então, o que que essas pessoas faziam? Tentavam prender cada vez mais aquela pessoa naquele estado que estava. Não levavam a libertação, não oravam por eles, não buscavam ajuda para eles, só tentavam prender cada vez mais, envolver ele cada vez mais na onde ele já estava preso. Então, irmãos, vamos orar e vigiar, pedir direcionamento de Deus para cada palavra que nós for lançar para as nossas crianças, que sejam palavras de bênçãos. Amém? Que mais? Olha que realidade é essa. Nem os demônios queriam ir para o inferno. Quando o Senhor Jesus, né, chega naquela cidade, ele só fala: olha, só não nos mande para o abismo. Veja, se fosse um lugar bom, irmãos, nem eles querem ficar lá. Então, diga para as crianças, tem pessoas que estão andando a passos largos para ir para o inferno, porque tudo isso é armadilha do inimigo. Desde o início, mesmo que aqui a gente acha que a gente está se divertindo, que é legal, não é. Aqui já é prisão. Aqui já é ruim viver essa vida de pecado. Então, a gente tem que mostrar para as crianças que nem os demônios queriam ficar lá. Lá não é lugar para nós. Nós somos salvos, lavados, remidos, e quem nós amamos, nós temos que usar de todo o nosso esforço, de toda a nossa oração e súplica para tirar eles dessa vida de pecado e poder eles conhecerem a Jesus. Por isso que nós não temos que perder tempo, nós temos que estar o tempo todo falando do amor de Deus para as pessoas. Por que aquele povo mandou ver Jesus embora quando ele libertou o endemoniado, aqueles demônios pediram para ser lançados naquela manada de porcos, porque
os porcos daquela cidade eram os lucros, aquelas pessoas que tinham, era a renda, era o que financiava aquela cidade, era o que mantinha aquele povo, a renda deles, o emprego deles, tudo era baseado nesse cultivo ali, né, no cuidado com os porcos. E aí o que aconteceu? Quando os demônios se apoderam daqueles porcos, eles se lançam no abismo, né? Eles se lançam ali do precipício e morrem. E para eles, aquele povo da cidade nem viu o milagre que o Senhor tinha operado. Né? Aquela cidade foi liberta daquele homem, porque aquele homem atormentava a cidade toda, por isso que a cidade prendiam. Só que para aquela cidade ser liberta daquele homem, eles tinham que pagar um preço, eles tinham que abrir mão de alguma coisa, digamos assim, certo? E aí foi o quê? O preço que eles pagou foi a morte daqueles porcos. E a cidade ficou louca. Mas agora vai mexer no nosso dinheiro, no nosso lucro, vai embora daqui. Né? Eles não disseram, mas dá a impressão que a vontade deles dizerem era isso. Antes nós ficássemos com esse endemoniado aqui, mas pelo menos nós estava ganhando, certo? E é isso que às vezes a gente faz, a gente custa, irmãos, abrir mão de nós mesmos, dos nossos deleites, dos nossos prazeres, para servir ao Senhor. Só que as pessoas às vezes querem as duas coisas. Querem ser libertas, mas querem continuar com o mal. Entende? Quer dizer, não, eu quero ir para a igreja, mas que seja do meu jeito. Eu quero servir a Jesus, mas eu não quero abrir mão de nada. E não é assim que funciona, né? O Senhor diz, olha, deixa para trás, né? Deixa, vai, vende tudo que tem e segue-me. E toma a tua cruz. Então, a gente troca tudo isso pela cruz de Cristo. Então, que nós possamos entender e que as nossas crianças entendam que realmente a gente vai ter que abrir mão de algumas coisas para nós termos mais coisas celestiais. Vai abrir mão um pouco do tempo que você vai passar ali no teu jogo para poder ler a Bíblia. Ai, mas é cansativo ler a Bíblia. Eu sei que é cansativo. E aí, no começo, é mais cansativo ainda, porque você lê e parece que não entende. É só conforme a tua intimidade, com a palavra de Deus, com o Espírito Santo, que ele vai te ensinando. Então, no começo, é difícil, mas se você orar e pedir, Espírito Santo, vem me revelando, ele vem. E de repente você vai ter prazer na lei do Senhor, e nela você vai meditar dia e noite com alegria. Amém? Então, realmente, por isso que eles mandaram Jesus embora. O que acontece? Eles escolheram, então, vai embora daqui. Se vai custar para nós, então vamos ficar longe de Jesus. Vamos afastar Jesus. E nós temos que agir diferente. Vai custar, mas nós queremos Jesus pertinho, amém? E depois de liberto, o endemoniado pregou para toda a sua cidade o que Jesus fez. Olha que bênção, né? Ele foi pregando a palavra, ele foi liberto, mas ele não voltou para o vício dele. Ele teve nova vida, ele ganhou uma nova vida de Cristo e ele então não abriu mão dessa vida. Ele saiu pregando a palavra de Deus para todos. Olha que maravilha, o que Deus tem feito na tua vida que você pode sair contando, hein, crianças? O que Deus fez feito na tua vida, professor, que o senhor pode sair testificando? Olha que maravilha a gente poder contar um exemplo de libertação que teve. Eu, por muito tempo, irmãos, eu gostei daqueles unicórnios. Quando eu era criança, eu já tinha ouvido falar que não era de Deus, mas eu não dei bola. Então, e eu gostava demais do unicórnio. Todo mundo sabia que eu gostava, então iam me dando unicórnio. Então, eu tinha chaveiro, eu tinha almofada, eu tinha roupa, eu tinha estojo, eu tinha calendário, eu tinha enfeites na minha casa, enfeites no meu serviço, rodeada. Tinha até semijoias ali de unicórnio, nem sei mensurar o canetas de unicórnio, era muito capinha de celular de unicórnio, enfim, sacola, bolsa, tudo que os irmãos imaginam eu tinha de unicórnio. E para mim estava tudo bem. E o Senhor aqui, né, e dando legalidade para o inimigo e o inimigo atacando uma filha minha, oprimindo uma filha, e eu não estava sabendo. E de repente uma mulher do meu serviço, que era cristã também, me mandou um vídeo. Ela falou, olha, vou mandar um vídeo para você assistir, Pauline. E no começo do vídeo, eu vi que aquele vídeo já ia falar do unicórnio, e eu, ai, meu Deus, já vem esses crentes, né? E aí, não escutei aquele vídeo até o final, só escutei o começo e já parei. Só que eu estava preparando uma aula, eu não sei se era pro IBADEP, eu não lembro se era para a escola dominical, para que era que eu estava preparando uma aula, e de repente, eu fui pesquisar um assunto.
E eu caí, né, num assunto de nova era ali, porque eu não lembro qual que era o tema, mas eu tinha que pegar alguma coisa. E eu vi que era um vídeo, assim, nossa, de quando, sei lá, de quase 20 anos atrás. Não sei mensurar bem a idade. Do pastor Lamartine até, esse vídeo sobre nova era. E aí eu tava escutando, porque eu precisava de algo que tinha ali dentro, eu não lembro o que que era. E aí, de repente, veio, ele começou a falar dos unicórnios. Mas, gente, há 20 anos atrás, aqueles unicórnios não fazia menor diferença. Entendeu? Nem não tinha, não era visto, não era. Até o desenho dele era feio, então não fazia diferença. Mas aí ele falou o que, que aquilo estava significando, qual que era a legalidade que aquilo tinha, o que, que significava aquele símbolo. E eu falei, meu pai, era exatamente o que eu estava passando. E aí, quando eu ouvi, eu parei, né? Ouvi ali, nossa, Deus falou grande comigo. Eu voltei, assisti o vídeo daquela mulher que ela tinha me mandado, e aí caiu a ficha, porque era o que eu estava vivendo. Eu falei, meu Deus, que o inimigo é sujo, ele deixou o unicórnio todo bonitinho, todo desenhadinho, e aquilo, Senhor, o Senhor falou: olha, quer libertação para tua filha? Você sabe o preço que você vai ter que pagar. E eu tive que falei, não, é para mim abrir mão, para mim jogar fora, amém, eu jogo tudo fora, né? Eu queimo, enfim, o que Deus tocou no meu coração. E aí, quando eu comecei a colocar as coisas, né, para me desfazer das coisas, aquilo foi me doendo. Eu comecei a chorar, eu falei, meu Deus, mas é só um objeto. Eu não tinha ideia o quanto aquilo tinha enraizado. Mas, irmãos, o que eu chorei, o como aquilo doeu, e eu ia confessando e pedindo perdão para Deus e força de Deus, e eu achei que não custava nada. Foi a primeira coisa que o Senhor pediu para mim abrir mão. E, irmãos, não vou dizer aqui, porque os irmãos que tiverem, as irmãs que tiverem interesse, vão e busquem e vejam o que isso significa. E aí, quando eu voltei para minha escola, no outro dia, comecei a contar com a moça que trabalhava comigo ali na portaria e fiquei falando para ela, né, sobre aquilo que Deus tinha mexido no meu coração. E eu vi quanta criança entrando com coisa eu nunca tinha visto, quanta criança entrando com aquilo na escola. Ai, irmãos, olha, o meu arrependimento foi tão grande, porque eu, ao invés de ir contra aquilo, denunciar aquilo, eu chamei aquilo. Eu atraí aquilo para minha escola, para o meu trabalho, né? Para minha casa. Então, irmãos, eu dava de presente e o Senhor foi me levando, sabe? Até numa casa que eu dei de presente, eu cheguei e estava contando esse testemunho. Ela falou assim: então eu quero que você ore, porque você deu um desses para minha filha. Então, olha o peso, irmãos, olha o quanto a gente faz. Então, irmãos, vamos vigiar e que nós possamos pagar o preço, abrir mão do que tivermos para adorar a Deus e servir somente a Ele, para sermos canal de bênçãos e não canal de maldição. Amém, irmãos? E para finalizar, né? Como sugestão, eu trago para vocês ali um jogo da memória, para que as crianças possam brincar. Elas não vão brincar só de virar. Cada vez que elas viram aquela parte, formam a dupla, ela conta, né? Essa parte é a hora que o Senhor liberta, essa parte é a hora que os demônios vão sobre os porcos e eles se lançam no abismo. Então, eles vão contando ali, essa parte foi a hora que ele encontrou com Jesus. Cada vez eles vão contando. Amém? Então, são essas sugestões que eu trago para vocês, né? Que Deus abençoe a aula de vocês. Se vocês gostaram dessa aula, não deixa de deixar o seu like, encaminhe essa aula para quem precisar ouvir essas orientações e que Deus a abençoe, que vocês sejam canais de bênção para os seus alunos. Amém? Um abraço para todas vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!